a este recinto o recebimento de nossas necessidades, pois sabemos que Jesus mesmo nos coloca: quando um estiverem reunidos, um ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu ali estarei. É com muito prazer que eu aceito o convite a vir a esta casa de amor e de caridade, para que a gente possa trabalhar um pouquinho e relembrar os pontos fundamentais que a doutrina de Kardec nos dá a oportunidade de aprender e principalmente estudar e vivenciar as nossas práticas. E essa busca por Kardec, essa busca pelo aperfeiçoamento, essa busca pela perfeição, iremos encontrar no capítulo 17, Sede Perfeitos, aonde será o embasamento da nossa parte, que falaremos no dia de hoje. Diga um detalhe, vou dar uma atenção especial, por serem muitos tópicos, a parte dos caracteres da perfeição, para o homem de bem e os bons espíritas, que é a parte do começo do Evangelho. Mas é interessante nós observarmos, quando a gente passa a estudar Kardec, a buscar os ensinamentos de Kardec, muitas vezes não somos pensados e refletimos: será que apenas com Kardec é que se começou todo o processo dessa busca de conhecer quem sou eu, de onde é que eu vim, para onde é que eu vou, por que eu sofro assim, o outro sofre mais, outro sofre menos? Será que o entendimento da vida, como nós buscamos em Kardec, outros também não fizeram sobre outras formas, sobre os seus próprios nomes, que davam em determinado ponto da história? Temos a certeza que sim. E se nós formos buscar a um passado não muito longo, encontraremos os filósofos da filosofia moderna. Eu gostaria de começar para que a gente pudesse relembrar, e lá para frente vocês vão entender aonde que eu fui buscar, para a gente fazer uma pequena correlação, a busca dessa perfeição e do aprimoramento de todos nós. Essa busca sempre existiu, pela existência da vida, que fizeram do ser humano o seu caminho pautado no desconhecido. Se buscarmos no passado não muito longe, encontraremos alguns filósofos que brotaram dentre as suas máximas, trazendo conhecimento para toda a humanidade. No ano de 1596, nascia em Touraine, na França, René Descartes, filósofo, físico e matemático, e que por dentro do campo da filosofia tinha como principal método de estudo o questionamento de toda a verdade que lhe era apresentada, passando primeiro pelo crivo severo da razão, desconsiderando tudo que a razão não aceitasse. Um de seus estudos, René Descartes, foi sobre a existência ou não de Deus. Para ele, a única coisa que poderia ser considerada verdadeira era o pensamento, visto que por si só prova a sua existência. Ou seja, mesmo que a pessoa duvide que o pensamento exista, essa dúvida já é um pensamento. De posse dessa nova linha de raciocínio, a chamada razão, Descartes passa a examinar a ideia de perfeição. Examinar a ideia de perfeição. Ao dizer que algo é imperfeito, vejam bem, utiliza-se a ideia de perfeição, indicando, faltar alguma coisa, ou seja, a ausência de algum detalhe que a tornaria perfeita, demonstrando assim que a ideia de perfeição se origina nos sentidos e sim na razão. Não se origina nos sentidos, mas sim se origina na razão. Descartes abre assim o caminho para o ideal racional, veja, racional da prova da existência de Deus. Segundo Descartes, um ser imperfeito não pode ser a causa da criação.
de um ser que é perfeito. A existência de uma ideia de perfeição que existe em nossa mente comprova a existência de um ser perfeito que a criou e a colocou em nossa razão. Ou seja, segundo o filósofo, este era o ser que ele chamou de Deus. Anos após, em 1724, veio ao mundo Immanuel Kant, filósofo alemão, nascido em Königsberg, na Prússia Oriental, com uma publicação de uma obra que chocou, chamada Crítica da Razão Pura, isso em 1781. Tratou de fundamentar o conhecimento humano e fixar os seus limites diante da questão. Kant falava assim: qual o verdadeiro valor de se buscar novos conhecimentos? Qual é o verdadeiro valor? Kant colocou a razão num tribunal para julgar o que pode ser conhecido legitimamente e aquilo que não tem fundamento. Com isso, ele tinha necessidade de superar uma dicotomia, uma diferença entre o racionalismo e o empirismo. Kant condenava os empiristas da época, que falava que tudo o que nós conhecemos vem dos sentidos, e não concordava também com os radicais, que falavam que é errado julgar que tudo o que pensamos vem de nós. O conhecimento, segundo Kant, deve constar em juízos universais. Para sustentar essa contradição, Kant afirma que o conhecimento é constituído de matéria e forma. Como é complexo, né, minha gente? Como é complexo quando a gente vai buscar uma fonte diferente através de René Descartes, através de Pascal, de Kant, de Spinoza, para a gente poder entender, aprender, estudar e aplicar em nossas vidas para buscar a perfeição. Como é complexo isso? E assim, como é difícil de entender todas essas práticas que os próprios filósofos criavam. Mas esses filósofos, pense bem, raciocine comigo, eles criavam a teoria sobre a ética, sobre a lógica, sobre a estética, até a política, a linguagem, a metafísica, sobre a vida humana e sobre Deus, dentre outros tantos fatores. Fatos maravilhosos que deixaram legado para a humanidade. Porém, restrita a uma população que era extremamente erudita, que poucos conseguiam interpretar o verdadeiro sentido que os filósofos queriam trazer para a vida de cada um de todos nós. Enquanto que esses filósofos buscavam uma explicação segundo a sua oratória real sobre as deduções maravilhosas sobre Deus, sobre a razão, sobre o conhecimento e muito mais, nasce em 1804 aquele que vocês conhecem, Hippolyte Léon Denisard Rivard, cujo pseudônimo Allan Kardec, pedagogo, escritor, tradutor, com uma missão maravilhosa de compilar as mensagens enviadas pelos espíritos de diversos lugares, por diversos médiuns. Compilação seria de uma forma organizacional. Ele iria organizar todas as mensagens e colocar dentro de uma ordem que fosse adequada. No capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, o mestre Lyonês nos brinda com o tema Sede Perfeitos, por volta de 1864, quando o Evangelho surgiu. Nos orienta sobre temas simples, sobre temas práticos, sobre temas objetivos, para que o leitor possa desfrutar destas práticas e colocá-las em sua vida, passando a ter atitudes muito melhor,
que demonstram um comprometimento maior com a vida espiritual do que simplesmente com a vida material. Como é difícil nós entendermos às vezes que nós somos espíritos em desenvolvimento. Somos espíritos milenários que buscamos no mundo encarnado o aprimoramento dos nossos erros que cometemos no passado. E alguns dizem assim: olha, Batiras, é fácil falar o que você foi, eu cobro pouco, olha, eu pago o dobro para não falar nada, né? Para ficar quietinho. Porque se nós estamos nesse mundo de provas e de expiações, gente fina nós não fomos. E nós viemos aqui ao aprimoramento, à busca da perfeição. E essa perfeição consiste no quê? No que está gerando essa perfeição? O conhecimento estudantil, o conhecimento didático, o conhecimento que leva à moral é um dos fatores fundamentais, mas só isso não basta. Porque se somos seres milenares, buscando o nosso aperfeiçoamento, nós temos que dar muito mais valor à vida espiritual do que à vida material. Essa é a nossa luta diária. Essa é a nossa dificuldade de entender essa grandiosidade. De onde é que eu vim? Para onde que eu vou? Por que eu estou assim nesse momento? Por que o meu irmão não tem nada disso que eu tenho e eu tenho? E por que nós temos todas essas dificuldades? Assim, Kardec nos mostra no capítulo 1, Caracteres da Perfeição, como a nossa querida amiga já leu. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que perseguem e caluniam. Sede, pois, vós outros, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. A querida amiga leu esse tema e ela completou. Essa perfeição não seria a perfeição de Jesus. Quem somos nós para buscarmos a perfeição de Jesus? Esta alma que teve que diminuir a sua luminosidade por muito tempo para poder reencarnar entre todos nós. Mostrar a lei do amor, mostrar e criar um modelo para que a gente pudesse lembrar com o passar do tempo. Jesus, o maior psicólogo que existiu neste planeta, nos dá a segurança da onde que eu vim, por que eu sofro e para onde é que eu vou, buscando esse aprimoramento cada vez mais intenso. Se pudéssemos fazer uma parte e ler aqui um livro do nosso querido amigo Astolfo Legário de Oliveira Filho, que era de Londrina, agora está residente na cidade de Arapongas, ele coloca no livro Iniciação à Doutrina Espírita um fato extremamente importante. Astolfo nos coloca assim: Jesus, o Divino Mestre, em suas assertivas e parábolas, falava limitado aos homens limitados de conhecimento, que não compreenderiam essa nuance, sendo assim, como nossa amiga falou, buscando um modelo que pudesse servir para todos aqueles que vierem a posterior. Ele comenta assim: Jesus veio ao mundo, como profetizou Isaías, para raiar a luz que se achava na região da morte, dar crença aos que não tinham, guiar os que se haviam perdidos e achavam desviados na estrada da vida, e finalmente apresentar-se a todos como um único modelo, o paradigma enviado por Deus, o único capacitado a legar a nós o ensinamento puro e perfeito. E daí que surgiria a conhecida sentença que o evangelista João lhe atribuiu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Isso está no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Descendo das esferas superiores, Jesus surgiu entre todos nós de uma forma simples, numa estrebaria, apresentando-se como Messias, anunciado até então pelos profetas da antiguidade, foi recebido com desconfiança, até mesmo por João Batista, o precursor, que certa vez enviou 2 emissários
para saberem se ele era realmente o Filho enviado de Deus. Iniciando a pregação no reino de Deus, no reino dos céus, não conseguiu um entendimento imediato, nem ao menos de seus discípulos. E desse modo, exerceria o seu ministério entre incompreensão e desprezo, amargura e solidão. Ninguém ignora a extrema simplicidade e a completa humildade de pobreza, de singeleza, que Jesus marcou a sua presença em nosso orbe planetário. Nem sequer tinha um local para encostar a sua cabeça, nem possuía nada de material, e andava sempre com pessoas incultas e os reuniam em torno de si, rudes e iletrados, em regiões mais pobres que pertenciam até então ao Império Romano. Peregrino, sem bolsa nem cajado, jamais ocupou qualquer cátedra, sem nada haver escrito. Dividiu as eras terrestres em antes e depois dele, como ninguém jamais o fez, permanecendo para sempre com a maior presença, o mais alto marco, a mais elevada e morredora expressão de toda a história da humanidade. Um fato, porém, é digno de nota, é que, apesar da resistência daquela época dos israelitas em reconhecê-lo como Messias, predito até então nas Escrituras dos profetas, o povo o escutava, admirava sua doutrina, porque percebia que ele ensinava como quem tinha autoridade, uma qualidade que desta feita não era observada até então pelos escribas. A gente pode perceber que Jesus é o modelo e o guia. E ele não precisou falar de palavras eruditas para que a gente pudesse entender qual é o verdadeiro sentido da vida, qual é o nosso momento de aperfeiçoamento. E ele continua colocando da seguinte forma. Veja como Kardec traz para a gente essa interpretação. Suas palavras, a de Jesus, davam um sentido perfeito relativo, até de que a humanidade era suscetível e mais se aproximava da chamada divindade. Ora, como a nossa amiga mesmo falou, em que consiste em buscar essa perfeição? A busca da perfeição, Jesus falava, amarmos os nossos inimigos, fazer o bem a quem nos odeia e orarmos a quem nos persegue. Meus queridos irmãos, será que nós vamos amar os nossos inimigos como nós amamos as pessoas que estão no nosso lar, os nossos amigos, os nossos parentes? Não é esse o tempo verbal que a gente deve relembrar. A gente deve lembrar que amar os nossos inimigos seria mais adequado não maldizer, porque nós não vamos conseguir realmente amar aqueles que se dizem inimigos, porque muitas vezes ainda são equívocos de outros seres para conosco. Eles não estão percebendo a falta de Jesus. E quando nós encontramos esse mestre, nosso norte, nosso guia, nós temos facilidade de entender aquele que ainda não o descobriu, não o conhece, não sabe que o verdadeiro amor é o caminho para que todos nós possamos evoluir a cada minuto. Vera, eu quero te acreditar, quero te agradecer, porque essas 2h30 que nós vamos ficar aqui vai ser maravilhoso. Dá para ver que o pessoal está alegre, feliz, mas eu trouxe os palitinhos. Se alguém começar a ter com sono, só levantar a mão que a gente tem os palitinhos. Fique tranquilo, né? Brincadeiras à parte, pode voltar a respirar, não vai ser 2h30. Bobagem. Falar de Jesus, a gente poderia falar muito mais do que isso. Mas eu tenho a certeza que no coração de cada um de nós está o verdadeiro homem de bem. Aquele que busca a verdadeira perfeição de amor e de caridade. Aquele que pode entender o verdadeiro sentido de estarmos aqui reunidos, fazendo com que a nossa família seja cada vez mais abençoada pelas nossas próprias condições. Mas Batiras, quais são as nossas condições que a gente veio buscar?
para que a gente possa entender esses sede perfeitos, a gente tem que buscar o quê, meu Deus do céu? É tão simples. Amar o próximo. Como assim isso? A gente não precisa da erudição dos filósofos. A gente não precisa de palavras tão complexas. A gente precisa começar por nós mesmos. O autoconhecimento, a aceitação de como nós somos. Nós não podemos mudar de um dia para o outro. Eu recebi uma palestra lá no centro, a partir de amanhã eu vou... Nossa, quem me vê vai ver as minhas duas asas, porque eu vou virar anjo. Bobagem. Nós não conseguiremos fazer isso. Isso está dentro da nossa educação espiritual. Se nós não nos conhecemos, como é que nós queremos orientar o próximo? Como é que nós queremos dar o ombro amigo quando ele precisar no momento de dor, se eu não me conheço? Conheça-te a ti mesmo, como lá atrás já foi falado. Sabemos das nossas capacidades, dos nossos equívocos, ponto. Vamos errar, não uma só vez, erraremos mais do que uma vez, mas não poderemos fazer com que o erro transforme em desespero, ou o erro transformar em remorso. Errei, ponto. Eu tenho que na vida buscar a perfeição, trocar o remorso pela responsabilidade. Eu errei em outra existência, não tenha dúvida. Mas eu posso fazer, a partir de agora, o meu futuro diferente. Eu posso entender a doutrina de Kardec na sua essência. Eu posso entender a mensagem de Jesus, que era amar a todos nós, como eu queria que fosse amado a todos para comigo. Para que a gente possa entender que está aí a lei do perdão, que está a lei da maior caridade, e que muita gente, a gente pensa que a caridade é o assistencialismo, pois ela pode começar pelo assistencialismo, mas tem muitas outras variedades que essa caridade pode realizar. O ombro amigo, como eu citei, não é uma forma de caridade? Ouvir alguém que está em desespero por motivo qualquer, seja para com ele, para com o amigo, para com a família, não é uma forma de caridade? Aquela que está no lar todos os dias, preparando todas as refeições, asseando a casa, não te parece muito essa caridade? Nós temos que entender que o meu próximo é diferente de mim e que eu tenho que saber lutar com as diferenças. Eu penso A, o meu próximo pensa B, ele tem o direito de pensar, de agir. Pode ser que eu não concorde, mas eu tenho que respeitá-lo. O respeito que tem que existir entre as pessoas busca a perfeição espiritual que todos nós viemos aqui. E o perdão, que é uma coisa difícil que está dentro da gente, porque a gente guarda o ódio, a mágoa. Divaldo fala, acredito por intermédio de Joana, que o veneno, a mágoa e o ódio é o veneno que a gente toma para poder matar o outro. Porque aquilo que está dentro de nós, como a cisânia, o rancor, o ódio, ele vai fazer mal para quem? Para o meu próximo? Ele vai fazer mal para mim mesmo. Porque eu vou ficar intranquilo, vai aumentar a pressão arterial, eu vou ter que buscar o pronto atendimento, eu vou ter dor de estômago, eu vou ter uma série de consequências. Vou ficar intranquilo. E o meu próximo, muitas vezes, daquele com quem eu discuti, nem vai saber disso. Amar o meu próximo, não maldizê-lo. Acreditar que com a prece, essa vacina maravilhosa que Jesus nos dá, a oportunidade, seja em conjunto, seja sozinho no meu quarto, seja no momento de intranquilidade, faz-nos a dar uma condição de equilíbrio orgânico e espiritual. Pois a prece, ela mexe com os nossos
sensores, aonde nós podemos captar essa energia que pode ser vinda do alto ou mista, para fazer modificar os neuropeptídeos que são produzidos no nosso cérebro e nos dar a tranquilidade, a paz, como muitos dos senhores já puderam observar em muitos dos momentos. Quando nós estamos intranquilos, pode ter certeza que os nossos familiares também estarão. Isso é uma reação em cadeia. E se nós estivermos buscando a perfeição, como fala Kardec no capítulo 17, buscando o homem de bem, o homem que é justo, que é perfeito, que busca todas as suas ações pautadas em primeiro lugar ao próximo, em segundo a si, que presta o maior carinho ao seu semelhante, ele será o homem de bem, não será o homem de intranquilidades. E toda a parte psicológica, nós estaremos equilibrados. Para o momento onde a dorzinha danada de doer bater, nós saberemos utilizar dos recursos que Kardec nos trouxe, através das mensagens enviadas, permitidas pelo Divino Mestre, permitidas por Jesus. Esse nosso irmão maior, enviado de Deus, para que pudesse, como eu já citei, ser o nosso psicólogo, o nosso médico para todas as nossas chagas e as nossas dores. O ato de amar, acima de qualquer condição, demonstra um indício de superioridade, de onde decorre o grau de perfeição de cada um de nós, buscando esse aprimoramento. Devemos dar a necessidade de nossas vidas, deixar, permitir essa presença do ensino do Mestre, que possa fazer parte de nossas vidas. Mas hoje em dia, se eu falar de Jesus ali fora, isso está fora de moda. Tem que falar de computadores, da parte cibernética, dos WhatsApps, dos dedinhos, que as crianças, você não sabe nem o que é, mas ele faz que está assim. É a era da informática. Eu espero que a evolução tecnológica possa ser proporcional à evolução moral e espiritual que o planeta exige. Estamos vivenciando um mundo de provas e de expiações. Hoje, estamos buscando um mundo de regeneração, um passo à frente, um degrau acima na escala. Só que as escalas espirituais, as esferas que nos cercam, não permitirão que o planeta tenha esse degrau alcançado se não tivermos o aprimoramento moral, a busca de cada um conosco. E onde é que nós podemos começar, meus queridos irmãos? No próximo. Segundo uma confrade amiga nossa, em Londrina, Terezinha, quando a gente aponta o dedo para o próximo, mostrando os seus erros, porque para a gente é fácil achar o erro do próximo. Da minha sogra, então, nem se fala. Já estou eu apontando lá, mostrando quais são os equívocos dela. Um dedo para ela e 3 para mim de alerta. Para que a gente possa pensar muito mais do que falar em momento que é inoportuno. A gente pode começar dentro das nossas 4 paredes. Ouvindo mais a minha esposa, o meu esposo, ouvindo mais o meu filho, a minha filha, será que eu não posso aprimorar o meu diálogo com a minha família, com as pessoas que estão dentro? Ou é só no centro espírita que aqui a gente fica fiquei completamente equilibrado, vamos dizer assim. Virei santo. A gente tem que começar a virar santo em casa primeiro, para depois no centro espírita continuar. Estudar ou em qualquer outra religião, seja qual for, para que a gente tenha esse aprimoramento grandioso que Kardec nos dá. Esse homem de bem, ele deposita fé em Deus, deposita fé na bondade, na justiça. Esse homem, ele tem fé no futuro, razão porque ele coloca todos os bens espirituais acima dos temporais da própria matéria. Sabe que as adversidades da vida são provas ou são expiações e as aceita sem lamentar. Ai, Batidas, agora eu estou estudando Kardec,
Ah, então eu acho que agora não vai acontecer mais nada comigo. A gente estuda para aprender e para a gente poder aplicar quando as dificuldades aparecerem. E todas as dificuldades, todos nós temos. Quem não tem as suas relativas dorzinhas? Todos nós temos. E nós temos que saber trilhar no caminho do bem, do equilíbrio, para que todos os familiares possam ser beneficiados também da nossa alegria. E ele continua: o verdadeiro homem de bem, ele promove a satisfação dos benefícios que espalha, nos serviços que presta, nas lágrimas que enxuga, nas consolações aos aflitos. Primeiro pensa nos outros antes de si, contrário dos egoístas. Ele é bom, ele é humano, ele é benevolente, com todos, sem distinção de raça, de credo e de cor. Em todas as circunstâncias, toma como guia a caridade. Procura não alimentar o ódio, nem o desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa as ofensas e só dos benefícios se lembra. Ai, Batias, eu tenho uma vizinha lá que ela é danada. De vez em quando ela me apronta umas, mas eu já perdoei ela. Já perdoei. Mas se ela vier na mesma rua que eu tô, olha, eu vou atravessar, eu vou do outro lado. Porque eu não consigo estar do mesmo lado que ela fica. Então, perdoou. Né? Essa história de perdão é de boca. O perdão, como a gente comentou, é aquele não maldizer. Pode ser que eu não tenha perdoado realmente, mas os exercícios do perdão devem começar pelo sentimento de bem, pela uma oração. Já fez uma prece a ela ou a ele? Já deu uma condição espiritual diferente àquilo que vocês tiveram de ruim? Isto fará muito bem. É a nossa vacina, a vacina do bem. Esse homem de bem, ele não observa defeitos alheios, estuda as suas próprias imperfeições. Não procura dar valor ao seu próprio ser, dando muito mais valor ao seu próprio semelhante. Assim, meus queridos, essas são algumas características do homem de bem. Porém, quando a gente procura estudar a doutrina para o aprimoramento das ações e cuidar para aplicar em si mesmo, eu gosto de colocar desta forma: a gente lê, para depois a gente estudar, para depois a gente aprender, para depois a gente poder aplicar. Porque se eu não conheço, eu não tenho como aplicar. Eu posso ter lido. Como foi o caso de Chico, que a maioria de vocês sabem, do primeiro encontro com o Emmanuel, ele falava: você deve ler o Livro dos Espíritos. Tempo depois ele falou: eu li. Muito bem. Já leu? Ótimo, li tudo. Então agora você vai começar a estudar. Para você aprender. Para depois você colocar em prática todas as ações que o Evangelho, que o Livro dos Espíritos, que o Pentateuco kardeciano nos dá a oportunidade de estarmos em contato permanente dentro de um centro como esse. Abrem-se as cortinas do desconhecido. Aquela ideia de nascer, crescer, morrer e tudo acabar, ele passa para um novo patamar. Entender a pluralidade das existências, há diversas vidas, pois já se falava, há muitas moradas na casa de meu Pai. Essa necessidade do espírito imortal de atingir a perfeição da doutrina, essa existência da vida após a morte, vem abrandar a dor de todos aqueles que perderam seus entes queridos, e associada a uma fé inabalável, dá a certeza de procurar as conquistas morais tão importante ao nosso aprimoramento. Qual é a doutrina que dá o consolo a uma mãe quando perde um filho em pouca idade? Ou a um pai quando perde uma filha ou um filho em qualquer condição? Qual é a doutrina? A certeza de que a pluralidade das existências, ela ocorre, que somos espíritos imortais, que devemos buscar a perfeição, isso nos dá segurança maior de estarmos todos aqui. E aproveitando este momento, que todos vocês carinhosamente
e de uma forma bastante alegre puderam participar, junto com os nossos amigos espirituais que estão aqui. Vamos cerrar os olhos da matéria, momentaneamente. Vamos agradecer pelas oportunidades que Deus nos dá, que Jesus, o Divino Mestre, nos dá a condição de estarmos estudando. Agradecer sempre é a oportunidade. Pedir pouco e agradecer mais, para que Jesus nos dê a condição de podermos, a cada passo, melhorar a nossa própria condição de fé, de esperança e de caridade, para fazer com que tenhamos uma condição diferente, evoluindo e buscando a perfeição, para que junto com os amigos espirituais possamos galgar o degrau e possamos passar de fase, buscando um mundo melhor para todos nós, dentro e fora de nossos lares, para que a paz de Jesus, a sua bondade maior, esteja sempre junto de todos nós. Muito obrigado, meus queridos irmãos, muita paz e muita luz a todos vocês.